Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, professor aqui do time da Verbo, sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito, sou autor de livros jurídicos e estou aqui tocando com vocês esse nosso projeto, o Jurisprudência em Pauta. Vamos seguir para o episódio de número 93, né? Mais um informativo bastante relevante para os nossos estudos. Vamos começar a trabalhar, meus amigos, antes aqueles avisos paroquiais que todos já estão acostumados, redes sociais à disposição de vocês, grupo no Telegram. Entra lá, pessoal, para buscar os nossos materiais. Se você assiste as aulas periodicamente, organize esses arquivos. Amanhã eles podem ser úteis para vocês, para você recobrar. Eu até faço a sugestão de quem for bastante organizado, pega esse PDF e vai compilando, vai fazendo um PDF só, depois com um Ctrl F, né, um localizar do documento, às vezes fica mais fácil de você encontrar o julgado, o tema, né, e aí ir para as nossas aulas que estão aqui abertas, assistir aquele bloco de revisão específico, ou ver só o desfecho da explicação do julgado do Supremo, enfim, é um material feito com carinho para vocês, aberto, viabilizado aqui pela Verbo. E aí, para prestigiar esse nosso curso preparatório, para prestigiar o trabalho dessa empresa séria e comprometida, que é a Verbo Jurídico, que tem anos de tradição no mercado, eu peço que vocês se inscrevam no canal da Verbo aqui no YouTube, acionem o sininho para receber as notificações. A Verbo está sempre disponibilizando material gratuito para vocês, além do nosso Jurisprudência em Pauta. Então, acompanhe as nossas publicações, acompanhe aqui o trabalho da Verbo no YouTube e, claro, nas redes sociais da própria Verbo também, tá bom? E fica aí também o meu Instagram para todos vocês, à disposição, me chamem lá no direct, fez prova, lembrou de mim numa questão de constitucional, em geral a turma lembra de mim nas provas da FGV, né, cobrando julgados. E aí, aquelas questões enroladas da FGV, professor, eu só acertei porque eu vi no Jurisprudência em Pauta. E aí eu fico muito feliz. Então, se você lembrar de mim em uma prova, manda um print lá depois da questão que você acertou. Você vai fazer um professor muito feliz, tá bom? Vamos trabalhar, meus amigos, episódio 93, informativo 1171, um informativo trabalhoso, com vários julgados importantes e julgamentos relativamente difíceis. E que bom, porque eu tô aqui para isso, né? Para desatar nós dos informativos do Supremo, quando a coisa é muito fácil, não dá muito trabalho para eu preparar, não é tão legal para mim. Eu gosto de coisa enrolada, que aí eu sei que eu posso contribuir para a sua preparação. Então invistam essa 1 hora e 30 minutos aqui comigo, vai valer a pena. Um informativo com 3 temas de repercussão geral, 4 ADIs, eu selecionei 5 julgamentos desses 7, apenas 2 vão ficar para fora. Depois vocês façam a leitura dos 2 que eu não vou examinar, mas esses 5 eu tenho que falar inequivocamente, são temas todos importantes. Inclusive um julgamento em que o Supremo muda entendimento que já era consolidado na Corte. Vamos começar a trabalhar por serem 5 julgados e relativamente complexos, alguns deles eu vou aumentar um pouquinho a cadência da fala a partir de agora, você vai perceber. Então, iniciando os nossos trabalhos, turminha, vamos começar agora com o tema 1194 da repercussão geral, um julgamento de direito ambiental relevante no que toca à questão da prescrição em face de obrigações decorrentes do meio ambiente, da proteção ao meio ambiente, dos deveres inerentes à proteção ambiental. Vamos revisar algumas premissas de saída e depois a gente caminha para o problema enfrentado pelo Supremo e a sua respectiva solução. Fechado? Meus caros, sempre a gente parte, em matéria de direito ambiental, da previsão constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de sua proteção constitucional encontrado no artigo 225 da Constituição Federal. A gente sabe que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, por expressa previsão constitucional, é um direito fundamental de todos, ainda que fora do artigo 5º ele é tido como um direito fundamental, e é um direito essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição, em razão da existência desse direito,
prevê, impõe ao poder público e à coletividade como um todo o dever de defender o meio ambiente e preservar o meio ambiente, numa perspectiva intergeracional, porque o artigo 225, lá na sua parte final, fala que essa proteção e preservação, essa defesa e preservação é útil para as presentes e também para as futuras gerações. Esse é um dispositivo constitucional que vincula tanto o Estado, que vai ter uma obrigação de atuar na proteção e prevenção ao meio ambiente, mas vincula também particulares. Uma série de atividades conduzidas por particulares vão encontrar restrições e limitações em razão das normas de proteção ao meio ambiente. Por conta disso, a gente vai ter um conjunto expressivo de leis e políticas públicas voltadas à fiscalização, educação ambiental e, claro, responsabilização nos cenários em que esse bem jurídico, o meio ambiente, seja violado. Tá bom? Esse é um ponto que toca ao cenário de violação ao meio ambiente, um cenário de dano ambiental e o respectivo regime jurídico de responsabilização, especificamente a obrigação de reparar. Mas vamos devagar. Meus caros, a degradação do meio ambiente por uma ação humana configura aquilo que no direito ambiental a gente identifica como um dano ambiental. E a proteção constitucional ao meio ambiente exige uma ação em sentido contrário ao dano ambiental, uma ação que busque reparar o dano provocado. Então, poder público ou particular degrada o meio ambiente, dá ensejo a dano ambiental, é preciso haver uma ação em sentido contrário, buscando a reparação. E como é que se opera a reparação ao meio ambiente? No direito ambiental a gente tem várias discussões um pouco mais encorpadas, eu vou caminhar à margem, ao lado delas, porque aqui para a gente basta recordar duas ideias centrais. Existem duas principais perspectivas para reparação de um dano ambiental. Primeira perspectiva, prioritária, preferencial, uma obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada. Se em uma determinada área se instalou um dano ambiental, a ação subsequente esperada é de recuperação daquela área, buscando retornar aquele espaço ao status quo ante a ocorrência do dano ambiental. Então, a prioridade é sempre essa, a reparação in natura, a recuperação do meio ambiente ao estado mais próximo possível do original. Essa obrigação primária reflete o princípio da prevalência da função ambiental sobre o valor econômico da área degradada. E por isso, por vezes, tem que se derrubar construções, intervenções antrópicas, obras no local, para colocar tudo no chão mesmo, para poder permitir a recuperação in natura, né, daquele bem ambiental. Agora vejam, ao lado dessa obrigação de ordem preferencial, a gente tem uma obrigação secundária, mas também presente, que é a obrigação de dar, de pagar quantia, de indenizar. Aqui, meus amigos, quando a recuperação integral não se mostrar possível ou for insuficiente, consegue recuperar, mas com uma diferença substancial em relação ao que era, vai haver uma obrigação secundária, no sentido de subsequente, né? Uma obrigação de indenizar, uma indenização voltada a compensar aquele episódio. Vejam vocês que a indenização não substitui a obrigação de reparar in natura. É algo que pode ser a título complementar, quando ainda se permita uma recuperação in natura, ou vai ser algo em substituição quando a reparação in natura se mostrar absolutamente inviável. Tranquilo? Vamos caminhar. Então a gente tem essas duas grandes ideias. A obrigação de reparar e a obrigação de indenizar a título compensatório. Mais uma premissa na mesa para vocês. Vamos caminhar com mais uma ideia aqui, fazendo agora uma interação entre dano ambiental e persecução penal. Você sabe que nas premissas as coisas vão ficando um pouquinho soltas, mas a gente vai amarrar tudo na sequência. Então, previsão constitucional da proteção ao meio ambiente, as duas espécies de obrigação diante de um dano ambiental, recuperação da área ou indenização compensatória, reparatória. E agora a próxima premissa, a projeção do dano ambiental dentro da persecução penal.
Olha lá. No direito ambiental, para a proteção adequada ao meio ambiente, a gente tem um sistema de responsabilização triplo. Vai haver uma perspectiva de responsabilização administrativa, civil e penal. A persecução penal está a serviço da responsabilização ambiental. Aqui vem um ponto, que eu vou explicar agora, é um ponto às vezes mal compreendido na teoria, nessa visão geral, nessa visão tríplice da responsabilidade por um dano ambiental. Veja, será que é possível, a título de persecução penal, uma sentença penal condenatória, a imposição da medida de reparação do dano? No âmbito administrativo, a gente consegue entender que sim, no âmbito civil, a gente consegue entender que sim, mas e no âmbito penal? A persecução penal, a gente está acostumado a ver o seu resultado exclusivamente da perspectiva da imposição de uma pena. Pena no sentido de sanção penal, ou pena privativa de liberdade, ou as penas restritivas de direito, ou a pena de multa, aquela lógica das penas, das sanções penais do direito penal. Agora eu estou perguntando, será que no exercício da persecução penal, numa sentença penal condenatória, é possível haver a imposição de uma obrigação de reparar o dano? E a resposta é sim, claro, com certeza. Por quê? Porque a gente tem expressa previsão legal nesse sentido. Lei 9.605 de 98 é essencialmente a lei que, dentre outros pontos, prevê os crimes ambientais e as respectivas penas. Porém, lá no artigo 20 dessa lei 9.605, prevê de modo expresso que a sentença penal condenatória, sempre que possível, vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Então, é sim possível. E aí, o parágrafo único é o parágrafo único. Se eu não me engano, né? Não sei se é o parágrafo único ou o parágrafo primeiro. O parágrafo único prevê o seguinte: com o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, será possível haver uma execução dessa sentença penal, levando-se em consideração o valor mínimo fixado na sentença, porém, sem prejuízo de haver uma liquidação adequada desse título para apurar o dano efetivamente sofrido, o dano efetivamente suportado. Então, a ideia da Lei 9.605 é: juiz da causa, na persecução penal, fixa um valor mínimo, não deixa de fixar ou não fica preocupado se o valor que você está determinando, impondo, alcança ou não a integralidade do dano. Fixa um valor mínimo, porque depois na execução vão correr atrás desse valor mínimo e, se precisar, vai haver liquidação para apurar o dano efetivamente sofrido. Aí a gente vai ter um expediente lá na execução para fazer essa conta certinho. Tá bom? E por essa razão, felizmente, por pedidos do Ministério Público e por abertura do Judiciário, é muito comum encontrar sentenças penais condenatórias por crimes ambientais que também tragam a obrigação de reparar o dano. Fechado? Reparar o dano. E aí a gente consegue entender, né, a lógica, ou uma das ideias centrais da responsabilidade jurídica em matéria ambiental é proteger o meio ambiente e, se violado, buscar a reparação do dano, inclusive instrumentalizando o próprio direito penal para isso. Fechado? Mais uma premissa na mesa, vamos seguir a última. Tema 999 da repercussão geral, 999 da repercussão geral. Meus amigos, nesse tema 999 da repercussão geral, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal discutindo uma questão muito relevante, que é relativa à pretensão de reparação civil do dano ambiental. Então veja, uma vez deflagrado um dano ambiental, surge um interesse público em haver a reparação desse dano ambiental. A discussão que se colocou foi se haveria a incidência da prescrição, ou seja, um prejuízo à pretensão de se buscar a reparação civil de um dano ambiental. E o Supremo entendeu que esta pretensão é imprescritível. É imprescritível. Então, se alguém derruba um pedaço de uma floresta e alguns anos depois se detecta esse dano ambiental, será possível
deduzir em juízo uma pretensão de reparação civil daquele dano ambiental, na lógica que a gente já viu, né, ou reparação in natura, ou indenização reparatória, compensatória, com preferência da primeira, independentemente do lapso temporal transcorrido. Imprescritibilidade, o que é sempre uma exceção no direito brasileiro, da pretensão de reparação civil de um dano ambiental. Ótimo. Todas as premissas na mesa, olha a questão que vai chegar no Supremo Tribunal Federal, a gente vai precisar delas para entender a discussão. No Supremo Tribunal Federal, chegou, por meio de repercussão geral, a seguinte discussão. Eu estou lá com um título executivo judicial, especificamente uma sentença penal, porque a gente acabou de ver que pode, fixando a obrigação de reparar o dano ambiental. Então, alguém um dia foi condenado criminalmente por um dano ambiental, por uma sentença penal condenatória, e nessa sentença constou a obrigação de reparar o dano. Título executivo judicial com obrigação de reparar o dano. Porém, passou uma porrada de anos e ainda não se executou essa sentença penal. Essa obrigação de reparar. Será que é possível cogitar de uma prescrição da pretensão executória desse título? E pior, vamos imaginar que até se buscou a execução da obrigação de recuperar, de fazer a área. Mas a coisa enrolou, passou anos e o condenado não reparou. Vamos precisar, ou a reparação não se mostrou possível na íntegra, vamos precisar pular para o próximo degrau e cobrar dele uma indenização reparatória ou compensatória. Será que eu posso, depois de anos e anos, fazer a prescrição, deduzir a pretensão executória do título no que toca à obrigação de reparar, de indenizar o dano ambiental? Veja, são problemas diferentes, né? O tema 999 falou da imprescritibilidade da pretensão de se buscar a condenação pela reparação civil. Alguém tem a pretensão de se ter a reparação civil. Então eu posso ir ao juiz a qualquer tempo e tirar um título, uma sentença judicial com essa obrigação. Agora, e a pretensão de executar essa sentença? Será que ela é ou não imprescritível? Especialmente com essa variável, né? Quando vem de uma sentença penal condenatória. Essa é a discussão que chega no Supremo Tribunal Federal. Interessante, né, pessoal? Não é uma banalidade o que a gente está estudando aqui, tá? O Supremo começa examinando essa questão, recobrando a imprescritibilidade. O Supremo diz o seguinte, olha lá. O direito constitucional ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado e sua natureza de bem indisponível, esse aqui é o fundamento central da imprescritibilidade, é a indisponibilidade da proteção ao meio ambiente. Então, o direito constitucional ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado e sua natureza de bem indisponível e de titularidade coletiva impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Está só lendo a Constituição Federal. Agora, vamos lá. Conforme a jurisprudência dessa Corte, embora seja a regra a estipulação de prazo prescricional para as pretensões ressarcitórias, a tutela constitucional ao meio ambiente, dada a sua natureza de indisponibilidade, é o fundamento central da imprescritibilidade. Dada a sua natureza de indisponibilidade enquanto direito fundamental inerente à própria condição humana, impõe o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação dos danos cometidos contra ele. O Supremo está só retomando o tema 999 da repercussão geral. Fechado? Ótimo. Agora vamos seguir. Agora vem o ponto-chave. O fato de a pretensão de reparar, que inicialmente se traduz na obrigação de recuperação in natura, ter evoluído para a obrigação de pagar, de indenizar, indenização compensatória. Será que, no caso concreto, o fato de a pretensão agora não ser mais a de reparar, ser a pretensão de indenizar, que é o segundo degrau na escala, será que isso muda o raciocínio da imprescritibilidade? A pretensão de reparar o dano? Não. De fazer a sentença e reconhecer a obrigação de reparar, dano, recuperação in natura,
Não, é imprescritível. Agora, vamos imaginar que essa recuperação in natura não é possível ou é insuficiente, sobra pretensão suficiente para se buscar agora o pagamento de um valor, a indenização compensatória. Será que esse movimento muda o raciocínio, muda a lógica da imprescritibilidade? E para o Supremo Tribunal Federal, a resposta é não, não muda. Continua sendo imprescritível. Continua sendo imprescritível. E o Supremo vai ainda mais longe no que toca a questão da sentença penal condenatória. O Supremo disse, e tudo isso que eu estou argumentando, que eu vou construir aqui, alcança, inclusive, obrigação de reparar dano constante de sentença penal. Porque todo o sistema de responsabilização jurídica por dano ambiental está orbitando a ideia que é proteger o meio ambiente. E se tem um dano ambiental, tem que recuperar, recuperação in natura, e se não dá para recuperação in natura, ou isso vai ser insuficiente, tem que pagar indenização. E tudo isso é imprescritível, porque o bem jurídico tutelado é indisponível. Meio ambiente. Tranquilo? Em síntese, o Supremo pega o raciocínio do tema 999 e joga as últimas consequências, inclusive em relação à pretensão de obter indenização compensatória. Veja lá, independentemente da instrumentalização processual, diante do propósito da reparação ambiental, não há distinção no regime jurídico da responsabilidade quanto à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil, objetivo 1, seja esta decorrente da obrigação de reparar o dano ambiental ou decorrente da obrigação pecuniária de indenização reparatória pelos danos causados, obrigação de dar, imposta, ainda que imposta em processo penal. Então veja, a reparação civil pode ser a obrigação de fazer, que é reparar, né? Reparar o meio ambiente, ou pode ser uma obrigação pecuniária, uma obrigação de dar, de indenizar, que é pagar quantia. Pagar quantia. Isso daqui é imprescritível. Isso daqui é imprescritível. Independentemente se é a obrigação de fazer, recuperação, reparar o dano, ou obrigação de dar, pagar a indenização. Ainda que tudo isso tenha sido imposto em processo penal. Fechado, pessoal? Aí, ademais, conforme disposto na súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo de prescrição na execução, tanto para a pretensão executória quanto para a prescrição intercorrente, é igual ao prazo da pretensão de reparação e ressarcimento. Aí, veja só, o Supremo agrega ainda mais uma camada de argumento aqui. O Supremo lembra da súmula 150 do STF. Não trouxe nas premissas, porque é uma súmula bem antiga e esse raciocínio ficou um pouco lateral. Mas olha lá, o que essa súmula diz, súmula 150? Diz lá, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Aí o Supremo está lembrando, está conjugando, lembrou dessa velharia aqui, né? Veja, se não tem prescrição para a ação que busca o reconhecimento do dever de reparar o dano, como é que a gente vai ter prescrição para a execução? Não dá. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Se a ação não prescreve, a execução também não prescreve. Fechado? Tranquilo? E o Supremo também derrubou por terra a construção de uma eventual prescrição intercorrente. Por que intercorrente? Por conta desse dualismo que existe, né, numa sentença de reparação ao meio ambiente. Primeiro vamos buscar a recuperação in natura. Aí vai ficar lá andando de lado aquela execução. Aí faz projeto, começa a executar, precisa de prazo. E às vezes, eu já trabalhei muito no meio ambiente, quem já viu minhas aulas sabe o tanto que eu acho difícil trabalhar na proteção ao meio ambiente. É desafiador, né? Porque, veja, tem um dano ambiental, cortou lá árvores de uma floresta. Degradação ambiental, dano ambiental. Vamos recuperar? É só plantar, esparramar semente? Não, tem que fazer um projeto de recuperação, tem que ter uma expertise técnica. Faz o projeto, vamos executar, então tem um prazo para fazer o projeto. Apresenta o projeto, valida o projeto, começa a executar o projeto. Na execução do projeto não se faz assim e está recuperado o meio ambiente. Você precisa iniciar a execução do projeto, fazer lá a plantação das sementes, a colocação das sementes. Eventualmente você vai ter que isolar a área para que animais não
por exemplo, gado, não penetre na área. Você tem que garantir que o proprietário vai fazer o manejo adequado daquela área nessa fase inicial, para o projeto pegar, para as árvores começar a crescer, propriamente dita. Então, assim, e aí tudo isso vai passando tempo. Você está lá buscando, você está vendo a execução da obrigação de recuperação in natura. Você está vendo, está acompanhando. Chega em determinado momento, 6 meses depois, você vai lá, está tudo derrubado de novo. Pô, mas peraí, o projeto? Problema. Então não deu certo, vamos fazer a indenização. Ou o projeto ficou aquém, não cuidou do projeto, da execução do projeto, fez uma recuperação apenas parcial da área, não deu recuperação plena in natura, sobrou pretensão de indenizar, vamos agora virar a chave e cobrar uma indenização compensatória. Mas isso faz 6 anos. Prescrição. Não, prescrição intercorrente também não tem. Tá bom? Então o Supremo foi diligente aqui, né? Na verdade essa discussão veio à tona lá no caso concreto e já deu também o entendimento de que essa visão da imprescritibilidade alcança inclusive uma eventual alegação de prescrição intercorrente. Tá bom? Então tudo isso também se deve acordar, a prescrição intercorrente não se aplica. Fechado, pessoal? Tranquilo? Aí o Supremo lá, né, aplica esse raciocínio no caso concreto. Me permitam não fazer a leitura aqui para a gente poder ganhar um pouco mais de cadência. E aí fica a tese para vocês, que você vai ter que, tese do tema 1194, você vai ter que ler juntamente com o tema 999. Os dois têm que andar de mãos dadas agora. É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente quando? Na execução da reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertido em indenização compensatória por perdas e danos. Fechado? Tema 1194 da repercussão geral. Ufa! Próximo. ADI 4570. ADI 4570. Vira a chave. Opa! Vamos para o direito constitucional puro agora, tá? Fazendo barulhinho isso aqui. Vamos lá para o direito constitucional puro. Tema: processo legislativo e inconstitucionalidade formal. Processo legislativo, especialmente a discussão sobre iniciativa legislativa e poder de emenda parlamentar. Tá bom? Tudo que a gente vai ver aqui é relevantíssimo, mas nada é uma banalidade. Nada é arroz com feijão, assim, bobeira, coisa simples. Mas não é tão enrolado também, é só uma questão de organizar as ideias. Vamos começar uma premissa, revisando um pouquinho sobre iniciativa legislativa privativa ou reservada. Meus caros, o que é iniciativa legislativa? É a fase 1 do processo legislativo. É a possibilidade de se deflagrar o processo legislativo que, ao final, vai produzir um ato normativo. Em geral, a gente estuda o processo legislativo que produz leis ordinárias, leis complementares, então a iniciativa legislativa para a lei se traduz na elaboração e apresentação de um projeto de lei perante um ente federativo, seu poder legislativo, né? Em geral é perante a mesa diretora da Casa Legislativa. Para você estudar a iniciativa legislativa, o ponto de partida é reconhecer que, via de regra, como ponto de partida, qualquer membro ou comissão do Poder Legislativo pode apresentar projetos de lei sobre os mais variados temas que sejam da competência lá daquele ente federativo. Então a gente vai ter os parlamentares, os deputados, senadores no âmbito federal, os deputados estaduais, vereadores no âmbito do estado, dos municípios, e as comissões internas do legislativo podendo apresentar projetos de lei, disparando o processo legislativo. Ótimo. Porém, ao lado dessa iniciativa legislativa parlamentar, de dentro do legislativo também, né, a gente vai ter a perspectiva de iniciativas legislativas extraparlamentares, que vêm de fora do próprio legislativo. Então são projetos de lei apresentados pelo chefe do executivo, por tribunais, pelo chefe do Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Tribunal de Contas. Uma porrada de outros autores vão poder provocar o legislativo e deflagrar processos legislativos. Agora, o ponto central aqui está em recordar que a Constituição Federal
entendeu pertinente conferir a iniciativa legislativa para algumas matérias de maneira reservada ou privativa para algumas autoridades. Então, nesse sistema de iniciativa parlamentar, iniciativa extraparlamentar, a gente tem que entender que tem um conjunto de matérias cujo tratamento legislativo só vai poder se dar mediante projeto de lei apresentado por determinadas autoridades. Temos aqui o conjunto de matérias que está sob iniciativa legislativa privativa ou reservada. E isso acontece para se preservar a separação dos poderes. Tem algumas matérias que vão ser tratadas por lei que são importantes ao Executivo, ao Ministério Público, à Defensoria, ao Judiciário, que se a gente deixasse frouxo, qualquer parlamentar ou comissão ia começar projetos de lei que envolvem o interesse desses outros entes. E aí a Constituição entendeu prudente tirar da perspectiva de iniciativa parlamentar e deixar essas matérias que fazem parte das entranhas desses outros segmentos do Estado dentro da discricionariedade de cada um desses segmentos. Então, o presidente da República, para alguns assuntos importantes para o Executivo, vai somente ele poder deflagrar o processo legislativo. E depois que chegar no Legislativo, a gente vai ter ali alguns impactos na tramitação desse processo legislativo. E aí, essa é a razão pela qual existe uma iniciativa legislativa privativa ou reservada. Fechado? Como regra, via de regra, a iniciativa é geral ou comum, qualquer parlamentar pode apresentar, e até mesmo o chefe do executivo pode apresentar sobre qualquer matéria. Agora, de outro lado, para algumas matérias, somente determinadas autoridades vão poder deflagrar o processo legislativo. Beleza, esse é o ponto de partida. Dá um passo adiante comigo. Imagine o seguinte, imagina a Constituição fazer toda essa construção e pegar determinadas matérias, dizer, olha, essas daqui, o processo legislativo só pode começar quando o Executivo quiser, quando o Judiciário quiser, quando o MP quiser. Ótimo, matérias de iniciativa legislativa privativa ou reservada. Agora imagine que, uma vez iniciado o processo legislativo, imagine que o Poder Legislativo pudesse fazer qualquer coisa. Ah, presidente da República, você começou um projeto de lei sobre a administração pública? Vou aproveitar e vou fazer um regaço aí, vou criar órgão, cargo, dar aumento para a turma. O parlamentar, o deputado pensa. Ah, MP, você está trazendo um projeto de lei de sua iniciativa, né? Eu não poderia ter começado, mas agora você trouxe para mim, eu vou extinguir promotoria de justiça, mudar a regra de eleição de conselho superior, vou fazer um arregaço aí. De nada adiantaria esse movimento. De nada adianta você travar o início e deixar frouxo o desenvolvimento. Correto? Por esse motivo, uma vez deflagrado o processo legislativo em matérias de iniciativa legislativa reservada, o poder do legislador, dos legisladores, de mexer nesse projeto de lei é reduzido. E como é que os legisladores, os parlamentares, mexem em projetos de lei? Mexem por meio de emendas parlamentares. E por conta disso, há uma restrição ao poder de emenda parlamentar, o quanto que os parlamentares podem mexer em projetos de lei que têm na sua origem uma iniciativa privativa ou reservada. É só entender esse tema, a lógica das coisas, entender. Constitucional você tem que entender. Se for decorar, você está enrolado. Tem que entender. Entendeu? Acabou. Nunca mais vai errar isso aqui. E por isso que há restrições, né? Há restrições ao poder de emenda parlamentar em caso de iniciativa legislativa privativa. Tá bom? E quais são essas restrições? Basicamente, duas restrições. O parlamentar pode apresentar emenda ao projeto de lei de iniciativa privativa? Pode, desde que essa emenda observe duas condições. Primeiro, a emenda tem que guardar pertinência temática com a matéria tratada no projeto. Ou seja, não pode haver uma emenda versando sobre um conteúdo totalmente diverso do projeto originário. Ah, um projeto de lei
oriundo do governador do estado, para ajustar a estrutura da Secretaria de Justiça ou de Segurança Pública. E aí, o parlamentar, o deputado estadual, faz uma emenda para criar uma obrigação de saúde para o estado. Não dá, né? Não dá. Para mudar algo da Secretaria de Saúde Pública. Algum quadro de servidores de saúde pública. Não dá. Não tem pertinência temática. Então, o primeiro requisito é pertinência temática. Emendas parlamentares que não guardem pertinência temática dão ensejo a um vício legislativo, que é o denominado contrabando legislativo, né? Se eu usar, é boa essa expressão, né? Ou as emendas jabutis. Falamos sobre isso no encontro anterior. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, que vem lá do artigo 63 da Constituição Federal, é a seguinte: uma emenda parlamentar a esses projetos de lei não pode gerar aumento de despesa. O executivo, quando vai lá, o MP, ou a Defensoria, ou o Tribunal de Contas, ou o Judiciário, quando vai colocar o projeto na mesa, vai abrir o processo legislativo, vai apresentar o projeto de lei, ele fez as contas em casa e falou, peraí, eu estou criando um cargo aqui, já fiz o impacto, ou estou dando um aumento, ou enfim, estou fazendo algo que gera despesa. Eu fiz a análise aqui e estou vendo que eu aguento pagar esse negócio, que eu estou apresentando o projeto de lei. Põe no legislativo, o legislativo vai lá e faz emenda que aumenta o impacto do projeto. Aumenta a despesa. Não pode. Vai quebrar a conta que foi feita lá atrás. Ataca o quê? A separação dos poderes, a autonomia dessas instituições, no caso de MP, Defensoria, Tribunal de Contas. Não pode. Então são essas duas restrições ao poder de emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa legislativa e privativa. Pertinência temática, não pode aumentar em despesa. Fechado? Ótimo. Só essa revisão já vale um like, né? De processo legislativo. Já vale um like aqui no nosso encontro. Deixa aí. Isso mostra para a Verbo que você gosta da aula, que você assiste e que o projeto tem que ser mantido, tá bom? Não que o pessoal esteja falando nada, o pessoal da Verbo, pelo contrário, fala, se tem uma coisa que a gente toca aqui na Verbo que não mexe é o Jurisprudência em Pauta do Zoponi. E isso me deixa muito feliz, mas eu estou pedindo aqui o seu reforço recorrente, tá bom? Vamos lá? Última premissa, também enrolada, talvez a mais enrolada. O tema é regramento constitucional da remuneração de servidores públicos. Esse tema e licitações, eu acho que é as razões pelas quais eu não dou aula de administrativo. Já dei muita aula de administrativo, mas eu acho esse tema enrolado. Mas eu vou simplificar para vocês. Vamos revisar o básico aqui, 2 ideias. Estamos falando sobre remuneração de servidores públicos, de uma maneira geral. 2 ideias básicas. Ideia 1. Como é que a gente fixa a remuneração ou reajusta a remuneração de um servidor público? Mediante lei. Fixação e reajuste de remuneração do servidor público é matéria sob reserva de lei. Fechado? Tem que ser a lei que fala, o cargo X vai ganhar tanto. O cargo X que ganha tanto vai ter um reajuste de tantos por cento. Lei. E quem tem a iniciativa legislativa para esses projetos de lei é o poder ou instituição autônoma respectiva. Então, é servidor do judiciário. Como é que se fixa a remuneração de cargos no judiciário? Por lei, de iniciativa do tribunal respectivo. É um cargo no Tribunal de Contas. Vem do Tribunal de Contas. É um cargo do MP? Vem do MP. Tanto a fixação quanto o reajuste. Fechado? Professor, é só isso? Não, tem uma porrada de outras coisas, né? Tem um monte de sutilezas aqui, inclusive algumas a gente já viu no Jurisprudência em Pauta. Tem uma construção que vai lá diferenciar a mera recomposição do reajuste propriamente dito. Não dá tempo de falar sobre isso, porque senão a gente não sai do lugar. O que importa é você carregar essas 2 informações. Reserva de lei para fixação e reajuste de remuneração dos servidores. E esse projeto de lei é de iniciativa privativa do poder ou da instituição constitucionalmente autônoma respectiva. Então, ou do judiciário, ou é do executivo, ou é do próprio legislativo. Quem que fixa a remuneração? Como é que se fixa a remuneração de servidores do legislativo? Projeto de lei de iniciativa do legislativo, da mesa diretora. Do MP, do chefe do MP, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça, e assim sucessivamente. Fechado? Então, beleza.
vamos lá. Vamos ver o nosso objeto? Olha só. Chegou no Supremo Tribunal Federal, nessa Lei 4570, uma lei de iniciativa do Tribunal de Contas Estadual que buscava fixar um reajuste para os seus servidores. O Tribunal de Contas deflagrou ali o PL na Assembleia Legislativa. Porém, apresentaram uma emenda parlamentar num projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas e estenderam o reajuste que originariamente era para os servidores do Tribunal de Contas para os servidores da própria Assembleia Legislativa. Entenderam? PL, oriundo do Tribunal de Contas, com o objeto de reajustar a remuneração do servidor do Tribunal de Contas. No curso do processo legislativo, emenda parlamentar que determina, que busca e conseguiu, né, aprovar a extensão desse reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa. Bateram na porta do Supremo, inconstitucionalidade formal. E aí? O Supremo entendeu que essa ampliação via emenda é sim inconstitucional. Inconstitucional. Por 3 motivos. Motivo 1. A emenda parlamentar não guardava pertinência temática com o objeto originário. Qual que era o objeto originário? Reajuste dos servidores do Tribunal de Contas. Qual que é a emenda? Reajuste dos servidores do Legislativo. Tem pertinência temática? É uma emenda que se acopla ao objeto original? Não. Inconstitucionalidade da emenda. Motivo 2. A emenda violou o requisito de não gerar aumento de despesa. Porque é uma emenda que produz repercussão para os cofres da Assembleia Legislativa em descompasso com o funcionamento, o orçamento, a execução orçamentária, as análises do impacto que deveriam ter sido feitas pela própria Assembleia Legislativa. E olha só, esse foi o motivo 2. Motivo 3, que é um pouco estranho, mas faz todo sentido. A emenda parlamentar viola a iniciativa privativa da Assembleia Legislativa. Quem que pode propor projetos de lei para dar reajuste para os servidores da Assembleia? A mesa diretora da Assembleia, não um parlamentar. O parlamentar está usurpando a iniciativa privativa da Assembleia que ele integra, da mesa diretora que ele integra. Porque a mesa diretora vai lá, não, peraí, vamos dar reajuste para a turma aqui, para os servidores. Vamos. Faz o estudo de impacto orçamentário. A gente aguenta pagar. Então vamos fazer um projeto de lei. A mesa diretora apresenta um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para a própria Assembleia, para deflagrar o processo legislativo de uma lei para dar esse reajuste. O parlamentar foi lá, quis fazer média com os servidores da Assembleia, agregou a emenda no projeto do Tribunal de Contas e estendeu. O informativo é meio pobrezinho, tá? Nas explicações, mas tudo isso está no julgado, tá bom? Eu não vou ler, porque o nosso tempo está correndo, e eu só estou no julgado 2, tá bom? Agora olha só o resumo, ó. São inconstitucionais por violarem o devido processo, são inconstitucionais por violarem o devido processo legislativo, subverterem a afinidade temática com o projeto original e causarem aumento de despesa, os 3 argumentos, os dispositivos de lei estadual que, mediante emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada, estendem reajuste de vencimentos a servidores não abarcados na proposição originária. Veja que precisa de aula para estudar informativo, né, pessoal? Não se autoexijam um estudo sozinho de informativo. A gente está aqui para isso. Se você só lê o informativo e a ementa, a chance de você não conseguir entender é muito grande, porque o informativo não tem essa preocupação, ele noticia só, ele joga ali. Por mais, às vezes a gente pega enunciados informativos bons, esse aqui não é um texto bom. Daqui você não consegue projetar uma construção de uma questão de prova para FGV, por exemplo. Facilmente decodificável todas essas discussões numa questão de prova, né? Facilmente. Tranquilo? Vamos caminhar? Mais um, tema 1220 da repercussão geral. Esse cara aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Julgado importante para direito tributário e para processo civil. Pegou pressão minha garrafinha d'água, tô fazendo um barulhinho. É engraçado, eu fico preocupado com esses barulhinhos, porque eu já fiz aulas, né, que, por incrível que pareça, olha que engraçado, eu às vezes coloco o microfone mais para cima, aqui perto da garganta, né,
E eu já tive mensagens no YouTube dizendo assim, professor, quando você toma água, eu escuto você engolindo, me dá um pouco de agonia. Você poderia mexer no seu microfone? Engraçado, né? Eu entendo, né? Para algumas pessoas dá agonia mesmo, eu também sentiria, mas assim, né? Eu não mandaria mensagem pro professor, mas tudo bem. Eu tentei controlar o microfone aqui, colocar um filtro contra barulhos, mas às vezes passa. Aí a garrafinha fazendo barulhinho, eu me lembrei desse episódio. Vamos lá, o importante é não te atrapalhar. Eu tô aqui para te ajudar, imagina eu te atrapalhando, tentando te ajudar, aí fica muito difícil, né? Mas vamos lá, julgado importante para direito tributário e para processo civil. Um julgado um pouco enrolado, né? Tem uma camada enrolada ali, mas eu tô aqui para desatar para vocês. Vamos fazer uma revisão rápida, em pontos seguros, para entender a questão submetida ao Supremo Tribunal Federal e depois a gente vê o desfecho da corte. Meus amigos, esse é um julgado essencialmente sobre honorários advocatícios. Todos nós sabemos que há duas espécies de honorários advocatícios, os honorários contratuais e os sucumbenciais. Os contratuais são aqueles pactuados pelo advogado com o seu cliente, precisam ser pagos pelo cliente, né, para o advogado. E os honorários sucumbenciais são aqueles pagos pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora. Beleza. Já vou deixar um ponto claro aqui para vocês. Um spoiler do que vai ser discutido. Independentemente de ter havido uma certa discussão lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tudo que a gente vai falar aqui, nesse tema de repercussão geral, vai valer indistintamente para ambas as espécies de honorários. Tá bom? Avançando. Natureza jurídica dos honorários advocatícios. Doutrina, jurisprudência e lei têm uma visão praticamente consolidada de que se trata de verbas de natureza alimentar. É a remuneração do profissional da advocacia. Então, a gente agrega aos honorários advocatícios a sua natureza alimentar. Seguindo, vamos agora para uma segunda premissa, que é do direito tributário. Então, primeira premissa, revisar o básico de honorários advocatícios. Segunda premissa, revisar um aspecto lá do direito tributário relativo ao crédito tributário. Lá no direito tributário, a gente tem algumas categorias importantes para se estudar. A obrigação tributária, o crédito tributário, a responsabilidade tributária. O direito tributário é pródigo, né, em estudos complexos. Mas crédito tributário nada mais é do que o valor reconhecido como devido por alguém à fazenda pública em decorrência de uma relação jurídica tributária. Fechado? Claro que há um inegável interesse público no recebimento do crédito tributário. Porque o crédito tributário é uma das principais receitas públicas que custeiam o funcionamento da máquina estatal, custeiam o Estado, né, que presta serviços importantes para a sociedade. Então, há um interesse público que o crédito tributário, uma vez constituído, seja pago. E uma das formas de se viabilizar ou de se dar concretude a esse interesse público foi o CTN conferir ao crédito tributário uma preferência. A preferência que se reveste os créditos tributários. Como assim? Como assim preferência? Então veja, numa situação em que um mesmo devedor tenha que pagar mais de uma dívida, ou seja, vários credores olhando para um único devedor, o crédito tributário, o crédito titularizado pela Fazenda Pública, vai ter uma preferência no pagamento. É isso. É a preferência do crédito tributário. Então, num cenário de concorrência de credores, o crédito tributário tem preferência. Isso está alinhado expressamente no artigo, fico redundante aqui, no artigo 186 do CTN. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição. Porém, o próprio CTN abre duas exceções. O próprio CTN cede a preferência do crédito tributário a dois outros tipos de créditos. Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e os créditos decorrentes de acidente do trabalho. Beleza? Regra, preferência do crédito tributário, exceção, créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Tranquilo? Ainda dentro dessa premissa, mais uma
informação importante. Como é que a gente versa sobre crédito tributário? Como é que a gente trata crédito tributário? Qual é o instrumento? Lei complementar. Estou ainda revisando o crédito tributário com vocês. Por quê? Porque o artigo 146 da Constituição Federal, lá no inciso... Eu não pus no slide, então vou puxar de cabeça. No inciso 3º, artigo 146, inciso 3º, a linha B. A gente tem a Constituição Federal impondo uma reserva de lei complementar em matéria tributária, e dentro de matéria tributária inclui-se o regramento do crédito tributário. O artigo 146 é muito importante, né? Um rol de matéria sobre reserva de lei complementar em matéria tributária. Quem está lá dentro? O crédito tributário. Ótimo. Para avançar, mais um ponto importantíssimo. Como é que a gente, olhando em vista dessa previsão constitucional do artigo 146, como é que a gente enxerga o status do CTN? O CTN é uma lei ordinária, lá de 66. Porém, muito do que o CTN regra, inclusive crédito tributário, são matérias que estão sob reserva de lei complementar, com base no artigo 146 da Constituição Federal. Por isso, entende-se de maneira pacífica, que o CTN foi recepcionado como um status de lei complementar. Ele é lei ordinária na sua origem, mas ele foi recepcionado com status de lei complementar. Inclusive os tópicos do CTN que versam sobre crédito tributário. Inclusive esse artigo 186, que dá a preferência para o crédito tributário. Beleza. Premissas na mesa, chegamos no objeto mais explícito desse tema 1220 da repercussão geral. Estamos diante de uma repercussão geral, então, repercussão geral sempre tem um caso concreto lá na base, né? Mas eu vou generalizar o problema constitucional porque fica mais fácil para a prova. Em síntese, nesse tema de repercussão geral, discutiu-se a previsão do artigo e redundância. O professor tem que... Estou deixando passar aqui erros nos slides, peço desculpa. Discutiu-se a previsão do parágrafo 14 do artigo 85 do CTN. O que aconteceu aqui? O que esse parágrafo 14 fez? CTN não, CPC, perdão. Artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, de 2015. O CPC, escrito por advogados, substancialmente, né, ao fazer alusão aos honorários advocatícios, qualificou os honorários advocatícios com os mesmos privilégios da legislação do trabalho. Olha lá, parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, que eu já mencionei, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por que o parágrafo 14 do CTN, por que o parágrafo 14 do artigo 85 do CPC põe um aposto aqui, entre vírgulas, e põe os honorários com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho? Por que eles fizeram isso? Para poder conjugar com o 186 do CTN. Para poder conferir aos honorários advocatícios o status de exceção à preferência do crédito tributário. Então, se um honorário advocatício estiver concorrendo com um crédito tributário, quem ganha por essa previsão do CPC, quem tem que ganhar são os honorários advocatícios, porque eles têm, esse crédito tem o mesmo privilégio dos oriundos da legislação do trabalho. E os créditos oriundos da legislação do trabalho são exceções à preferência do crédito tributário. Aí vem a encrenca, né? Que é a discussão aqui por trás. O CTN, lei recepcionada com status de complementar, tratou da preferência do crédito tributário e reconheceu dois créditos como exceção. O crédito trabalhista, ou seja, oriundo de legislação do trabalho, decorrente de legislação do trabalho, e o crédito de acidente do trabalho. O CTN não ressalvou os honorários advocatícios. Mas aí vem o CPC, que não é lei complementar, e faz essa ponte, qualificando os honorários com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas.
Aí pronto, está instalada a discussão. De forma e de conteúdo. De forma. Será o CPC não está usurpando a reserva de lei complementar, não está violando a reserva de lei complementar ao versar indiretamente sobre crédito tributário, quando estende a exceção do CTN que existe para o crédito trabalhista para os honorários? E 2, será que está certo excepcionar materialmente? Está certo? É adequado constitucionalmente? Excepcionar os honorários advocatícios da preferência do crédito tributário? Porque os 2 créditos que são exceção, né, são créditos trabalhistas e de acidente do trabalho. Fechado? Só para deixar o registro, o que aconteceu lá na origem, né? É um termo de repercussão geral, então a discussão em abstrato é essa. O que tinha lá na origem? Lá na origem aconteceu o seguinte. Em uma ação judicial, deu lá uma determinada situação em que os honorários advocatícios estavam concorrendo com o crédito tributário. Então era uma execução contra a Fazenda Pública. Então o João ganhou a ação contra a Fazenda Pública. Tem um crédito para receber do Estado. Ele vai lá e ajuiza a execução contra a Fazenda Pública, o João. A Fazenda Pública é notificada ali, toma ciência da execução e fala, epa, peraí, o João está me devendo tributo. Ó, meu crédito tributário aqui, ó, eu estou devendo para ele está me executando, mas o João está devendo para mim, Fazenda Pública. Eu tenho crédito tributário. Aí o advogado vendo esse rolo, o advogado João, promovendo a execução, ele disse o seguinte, olha, eu quero que eu pediu para reservar o crédito dos honorários contratuais dele com o João, que tinha previsão lá no contrato de honorários. Aí a Fazenda Pública disse, não, eu vou usar 100% dessa dívida que eu tenho com o João para compensar o crédito tributário que ele tem comigo. E você, advogado do João, se vire com o João, porque o crédito tributário tem preferência. E o CTN não falou que os honorários advocatícios são exceção à preferência do meu crédito tributário. Aí o advogado diz, não, mas eu tenho os honorários têm os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, e o CTN diz que os créditos oriundos da legislação do trabalho são exceção à preferência do crédito tributário. Tem que me pagar. Você vai compensar com o que sobrar, falou para a Fazenda Pública. Me dá os meus honorários, sobrou crédito para o João, você faz a compensação com o teu crédito tributário aí. Discussão, chega nos tribunais superiores, estamos no Supremo Tribunal Federal para ver isso. Beleza? Pessoal, as premissas que a gente fez na revisão dão muito mais trabalho do que o mérito, né? Porque no mérito o Supremo entendeu que sim, está tudo certo, os honorários advocatícios têm sim que ter preferência, mesmo contra o crédito tributário. E, de novo, o Supremo não fez nenhuma diferenciação quanto à espécie de honorários. É contratual? Tem preferência. É sucumbencial? Tem preferência. Mesmo contra o crédito tributário? Sim. E aí, e a discussão de inconstitucionalidade formal? Será que não teria havido uma lei, aqui nós estaríamos diante de um CPC, lei ordinária, tratando de matéria sob reserva de lei complementar? O Supremo entendeu que não houve violação à reserva de lei complementar, porque para o Supremo Tribunal Federal, o que o CPC fez aqui foi apenas explicitar para os honorários advocatícios algo que já é da própria natureza dos honorários advocatícios. Se você franziu a testa aí e fez assim, pô, mas estranho, né, professor? Eu concordo, eu também franzi a testa quando eu vi. Estranho, né? Porque a gente está dizendo que os honorários advocatícios têm algo associado à legislação do trabalho, ao destino do trabalho, né? Pessoal, a gente sabe que muitos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, e não só porque nesse caso que estão favorecendo os advogados, mas muitos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, há algumas pontes argumentativas muito passíveis de críticas, né? A gente só não faz isso aqui para não perder nosso tempo. Mas o Supremo superou essa alegação de violação à reserva de lei complementar pelo CPC, dizendo, olha, quando o CPC vai lá e agrega, cola nos honorários advocatícios o mesmo regime de privilégio dos créditos oriundos da legislação do trabalho, ele está apenas explicitando, revelando algo que já está na essência do Instituto dos Honorários Advocatícios. Tá bom? Não vou fazer a leitura aqui para vocês, para a gente ganhar um pouco mais de velocidade.
E aí o Supremo acaba validando, né, essa visão que já existia lá no próprio Superior Tribunal de Justiça, bem dentro daquela construção que eu expliquei para vocês. Olha lá, em harmonia com a previsão constitucional, olha a ponte argumentativa, em harmonia com a previsão constitucional de valorização do trabalho humano, a interpretação humanista do direito tributário, e considerando que o STJ sempre entendeu assim, a expressão créditos decorrentes da legislação de trabalho contida no CTN abrange os honorários. Então o Supremo está dizendo, o CPC não está inventando moda nenhuma. Por quê? Porque eu já conseguiria olhar para o 180 do CTN, eu já conseguiria olhar para o 186 do CTN, o dispositivo que abre a exceção para a preferência do crédito tributário, e dele já extrair a preferência também dos honorários advocatícios. Então, o CPC, lei ordinária, só trouxe para o CPC algo que já está, na verdade, dentro do 186 do CTN. Tá bom? Então, a expressão crédito decorrente da legislação do trabalho contido no 186 do CTN abrange os honorários advocatícios, ou os contratuais, arbitrados, sucumbenciais. Por quê? Por conta da sua natureza alimentar, essencial para a subsistência de advogados e suas famílias, os quais, por isso, possuem preferência em relação aos créditos tributários. Fechado, pessoal? Tranquilo? Aí o CPC apenas explicitou a natureza jurídica, bem na linha do que a gente viu lá atrás. Aí o Supremo vai e aplica o entendimento no caso concreto. Tá bom? Vamos ver a tese? É formalmente constitucional o parágrafo 14 do 85 do CPC, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, consoante teor do 186 do CTN. Ficou claro, pessoal? Me dá uma agonia quando eu gravo aula com vocês, porque é uma pergunta retórica, né? Para a qual a gente não tem resposta. Se não ficou claro, você deixa os comentários aqui no chat, tá? Deixa uma mensagem, eu sempre vejo. Ou me chama no Instagram, @vszopone. Eu faço os adendos que precisar por lá. Tá bom? Tranquilo? Ufa! Vamos mais um? Temos mais 2 julgados para ver. Esse é legal. Quer dizer, todos são legais, né? Tema 182 da repercussão geral. Anota aí. Aqui o Supremo vai mudar de entendimento. Entendimento novo. O Supremo vai mudar de entendimento. Julgado importante para constitucional e para tributário de novo. Tá bom? Inclusive, havia tese de repercussão geral julgada pela Corte, diversos julgamentos da Corte posteriores aplicando esse mesmo entendimento, inclusive alguns deles eu já estudei com vocês aqui, e esse entendimento vai ser modificado agora. Essa é a tônica de se estudar jurisprudência, né? Vai ter um ou outro episódio meu aí para trás, um pedaço de aula desatualizado. É triste, não tem como eu voltar lá atrás, aparecer no vídeo de novo e falar, nesse ponto aqui, se pudesse, né? O YouTube ainda não nos dá essa ferramenta. Professor, derruba o vídeo. Não posso derrubar o vídeo, porque o restante da aula tá bom, né? Não tem muito o que fazer. Vamos lá? Vamos caminhar? Qual que é o nosso tema de fundo aqui, pessoal? Eu vou explicar bem certinho para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos, vai ficar bem redondinho aqui. Nós temos um julgado de constitucional de tributário sobre uma das espécies tributárias, uma das queridinhas em prova, que são as taxas. Taxas, espécie de tributo. As taxas estão previstas na Constituição Federal e são detalhadas pelo Código Tributário Nacional. A gente vai ficar no nível da Constituição Federal, que é o que a gente precisa, uma outra incursãozinha lá para o CTN, mas só o que a Constituição Federal prevê é suficiente. Vamos nos lembrar, meus caros, primeiro, de que as taxas podem ser instituídas pelos 3 níveis da federação, né? Tem taxa na União, tem taxa nos estados e DF, tem taxa nos municípios. Agora, isso não significa que todos os entes federativos podem instituir toda e qualquer taxa livremente. Vai haver um espaço para a competência tributária para os entes federativos instituírem e cobrarem as suas taxas. Não vai haver uma espécie de sobreposição.
E esses espaços existentes, né, esses espaços guardam relação especialmente com as competências desses entes federativos. Competência de poder de polícia e competência de serviços, que a gente vai ver que são os dois fatos geradores que orientam a instituição de uma taxa. Beleza. Ainda é importante lembrar com vocês, numa revisão mais rápida, de que as taxas são uma espécie de tributo vinculado. Classificação lá do direito tributário, né? As taxas são uma espécie de tributo vinculado. Por quê? Porque o poder público que vai instituir a taxa, seja ele a União, os estados, o DF, o município, só vão poder instituir e cobrar o tributo, taxa, se desempenharem uma determinada atividade estatal específica lá discriminada pela Constituição. Então ele é vinculado. Não dá para eu criar uma hipótese de incidência. Eu vou ter que trabalhar com as hipóteses de incidência que já foram discriminadas pelo texto constitucional. E quais são essas atividades estatais específicas que vinculam a possibilidade de criação de taxas? São essencialmente duas, né? E por isso que a gente tem duas espécies de taxas. A primeira atividade é o exercício regular do poder de polícia, e daqui resultam as taxas de polícia. E a segunda atividade é a utilização efetiva ou em potencial de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Tem que decorar isso aqui, tá? Segunda perspectiva de criação de taxa é a utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, nessa segunda perspectiva, a gente tem as taxas de serviço, taxas de polícia e taxas de serviço. Beleza? Já temos o que é necessário para entender o objeto aqui da nossa discussão. Nessa discussão, pessoal, o ponto agudo é a denominada taxa de bombeiros. Taxa de bombeiros. Taxa de bombeiros é a designação, na verdade, para uma taxa que tem como base os serviços de prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos e resgates prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Então a discussão é sobre a possibilidade ou não de se instituir essa taxa de bombeiros, serviços de prevenção, combate a incêndios, busca, salvamento e resgates prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Pode ou não instituir essa taxa? E se sim, quem pode instituir? Qual ente federativo? E essa discussão já há muito tempo atrás havia sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. E lá atrás, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa taxa seria inconstitucional. A maioria dos ministros do Supremo, numa composição diferente, entendia que não era possível instituir essa taxa, porque o seu fato gerador não se amoldava à previsão constitucional. Professor, melhora isso. Eu não vou melhorar isso porque eu vou estar te dando argumento contrário, né? Eu vou estar te falando como era e eu quero colocar a tua cabeça em como é. Mas lembre-se de que o Supremo entendia, e aí fica aí o tema 16 da repercussão geral para vocês, o Supremo entendia que não podia, que era inconstitucional. Tá bom? E aí, o que é a discussão desse novo tema, do tema 1282 da repercussão geral? É, de novo, a discussão sobre a taxa de bombeiros. De novo, a discussão sobre a taxa de bombeiros. E vão mudar o entendimento. Vão sair do inconstitucional para o constitucional. Tá bom? Até tem outras taxas discutidas aqui, até pus nos slides para vocês, mas o cerne é a discussão sobre a taxa de bombeiros. Professor, por que mudou o entendimento? A relatoria foi do ministro Dias Toffoli. Ele disse o seguinte, olha, lá atrás, o julgado supremo foi por maioria, apertado,
mudaram os ministros e a gente teve algumas alterações aí, alguns julgamentos posteriores que sinalizam que essa construção, esse entendimento da corte lá de trás, tem que ser revisto. Então, qual que é a primeira preocupação do Supremo? O Supremo primeiro se ocupa em falar, olha, por que a gente está mudando, né, um entendimento consolidado? Fechado? Vamos lá. Vamos primeiro olhar para a taxa de bombeiros, que é o nosso cerne aqui. Primeira preocupação do Supremo no desenho desse entendimento novo. O Supremo vai se preocupar primeiramente com a construção que reconhece, que habilita a possibilidade de instituição dessa taxa de bombeiros apenas pelos Estados-membros. Apenas pelos Estados-membros. Por quê? Porque muitas das discussões lá atrás, inclusive que orientaram aquele tema 16 da repercussão geral, diziam respeito a taxas de bombeiro instituídas por municípios. E aí virou um pacote só. Não pode a taxa, incluindo-se aquelas que vêm de município. O Supremo está tentando fazer uma diferenciação para abrir um entendimento novo. O Supremo está dizendo, olha, taxa de bombeiro de município não dá. Município não tem corpo de bombeiros, não desempenha esse serviço público, não tem competência para fazer, para taxar um serviço que ele não tem. Então o município esquece taxa de bombeiros. Agora, os estados, sim. Os estados, sim. Os estados são o ente federativo dentro do quadro, o ente federativo que, por previsão constitucional, vão desempenhar esses serviços mediante o Corpo de Bombeiros Militar, artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, o primeiro passo na construção desse entendimento é tirar os municípios da jogada e firmar a competência dos estados. Os Estados-membros possuem competência para executar atividades de defesa civil. Nesse sentido, parágrafo 4º, artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, ao tratar de segurança pública, estabelece que, além das atribuições definidas em lei, aos corpos de bombeiros militares, que são órgãos dos estados, incumbe a execução das atividades de defesa civil, nas quais estão compreendidas aqueles fundamentos que eu mencionei para vocês: prevenção e combate de incêndio, busca, salvamento e resgate. Então, um primeiro problema que travou a tese lá atrás está derrubado aqui. O município sai, ficam só os estados. Beleza. Agora vem o próximo passo no desenho desse novo entendimento. Aqui eu vou ter que falar como era e como é, para vocês entenderem. Qual que foi a treta lá atrás? Por que o Supremo editou o tema 16, a repercussão geral? Meus caros, lembre-se, a gente precisa recordar que taxa é tributo vinculado. Só pode criar taxa em vista daqueles fundamentos que a Constituição autorizou. E para instituir uma taxa de serviço, não pode se tratar de qualquer serviço público. Tem que ser um serviço público específico e divisível. Lembra? Serviço público específico e divisível. E aí, lá atrás, o Supremo Tribunal Federal olhou para os serviços prestados pelos corpos de bombeiros, esses que a gente viu antes, e disse, olha, tudo isso que o Corpo de Bombeiros faz são serviços de caráter universal. Não dá para individualizar. Então não cabe taxa. Não dá o fato gerador. O que mudou? Mudou isso. Mudou essa visão. O Supremo passou a enxergar que é possível fazer uma diferenciação quando a gente olha para os serviços de segurança pública como um todo. O Supremo diz o seguinte, olha, lá atrás a gente ficou muito preso à noção de segurança pública como um todo. E segurança pública, olhando de fora, parece um serviço de ordem universal que não dá para custear mediante taxa. Mas quando a gente coloca luz na segurança pública e tira e especifica aquilo que propriamente o Corpo de Bombeiros faz, o que eles fazem é segurança pública, está lá no 144 da Constituição Federal, mas o que eles fazem é um serviço que dá sim para individualizar. A gente não precisa mais parar naquele argumento anterior.
que tudo que segurança pública faz é universal, portanto que o bombeiro faz é universal, portanto não cabe taxa de bombeiros, porque não é serviço específico e divisível. Então é isso que mudou. É isso que mudou. Então veja, o Supremo diz, olha, muita coisa na segurança pública é de fato universal, não dá para criar taxa. Exemplo, imagina uma taxa de polícia militar. Como é que você vai fazer? Não dá. Polícia militar faz que serviço público? Policiamento preventivo. Policiamento preventivo é serviço público universal. Não dá para custear por taxa. Ah, passou na frente da viatura. Vamos cobrar a taxa. Não dá. É universal. Agora, combate a incêndio, combate e prevenção a incêndio, busca, salvamento, resgate, é divisível, é específico para o Supremo Tribunal Federal. Vai dar para criar a taxa respectiva. Tá bom? Então foi isso que mudou. Foi isso que mudou. Olha lá. Esta corte, por isso que o Supremo está mudando o entendimento, que ele já havia feito essa análise mais segmentada de segurança pública, que não havia sido feita anteriormente. Então essa corte já decidiu que nem todas as atividades executadas por órgãos de segurança pública têm caráter universal, em razão da existência de uma gama considerável de serviços por eles prestados que podem dar causa a taxas. Antes, o Supremo matou as taxas de segurança por atividade de segurança pública como um todo. Agora o Supremo está listando as atividades de segurança pública e está vendo qual que é específico e divisível que dá para pôr taxa. É isso. E o tribunal também se manifestou sobre a especificidade e divisibilidade desses serviços, sendo aplicável o mesmo entendimento quanto aos outros, a busca, salvamento e resgate. Até já havia, uma possibilidade de criação de taxa para serviço de incêndio. Agora o Supremo está generalizando para tudo que o Corpo de Bombeiros faz, pelo menos para todas essas demais atividades. E aí, em regra, todos esses serviços podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, olha lá, especificidade e individualidade, de utilidade e necessidade pública, bem como são suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Ademais, reforça esse entendimento a existência bastante comum de empresas privadas que exploram esses serviços economicamente e cobram um preço pela atividade prestada aos seus clientes. Um raciocínio de direito econômico aqui, Se a empresa privada consegue fazer contrato específico e divisível para prestar esses mesmos serviços, por que não o Estado, mediante o seu órgão especializado, que são os corpos de bombeiros? Na espécie, então, pode instituir taxa. E aí, no caso concreto, que é um tema de repercussão geral, o Supremo foi ver a base de cálculo dessas taxas. Será que aquilo que foi levantado para quantificar, para determinar o valor das taxas de bombeiros que estão sendo validadas, será que aquilo que foi feito é proporcional? O Supremo foi lá e validou também, Veja, é um tema de repercussão geral, mas foi um julgamento conjunto, tem a DPF aqui dentro, tem uma porrada de coisas, tá? Então esse último ponto é o Supremo validando os elementos que compunham o fato gerador, a base de cálculo dessa taxa de bombeiros lá nos casos concretos, lá nos estados que foram criando essas taxas aí. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos ver o desfecho. Aí, depois a gente vê os resumos, Então, a estrela do tema 1282, repercussão geral, é a taxa de bombeiros. Porém, a gente teve outras taxas aqui enfrentadas que eu vou só falar rapidamente com vocês. O Supremo também examinou a taxa de inspeção veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio. Será que município ou estado pode criá-la? O Supremo entendeu que não, que nesse ponto, estado e município não pode criar, porque se trata de uma matéria sobre reserva de lei da União, reserva de lei, uma matéria de competência legislativa privativa da União, artigo 22 da Constituição Federal, legislação sobre trânsito e transporte. E, além disso, uma outra taxa, a taxa para emissão de certidões. O Supremo fez uma diferenciação aqui. Será que é uma discussão também importante, que a gente realmente não tem tempo de examinar todas as discussões desse julgado com o mesmo grau de especificidade, porque isso aqui não mudou. Mas o Supremo entende o seguinte, olha, não pode cobrar taxa para obter certidão em repartição pública para esclarecimento de situações de ordem pessoal para defesa de direitos. Por quê? Porque esse tipo de ato é gratuito, está lá no artigo 5º.
O Supremo diz, lá no artigo 5º tem uma imunidade tributária. Eu não posso cobrar, não posso autorizar taxa para emissão de certidão que o poder público tem que dar por expressa previsão do artigo 5º. Não pode. Agora, se eu quiser, se o indivíduo vai lá na certidão, na repartição pública, olha, eu quero uma certidão de que, sei lá, não estou devendo aqui para a Fazenda Municipal. Fazenda Municipal pode, você quer uma certidão negativa, eu vou te cobrar a certidão. Não, tá aqui, ó. Tem que pagar R$12 por uma certidão lá da Fazenda Pública. Não pode, é uma certidão, tem que expedir direito constitucional. Ah, mas eu quero cópia, eu quero essa certidão e cópia do procedimento administrativo tributário que reconheceu que eu não devo um crédito, um determinado valor, e por isso que deu a certidão negativa. Não, você quer cópia do processo administrativo tributário? Aí você vai ter que pagar a cópia, vai pagar uma taxa para ter acesso às cópias. Aí pode. Ah, eu quero... Enfim, essa é a diferenciação, né? Então, a gratuidade e, consequentemente, impossibilidade de instituição de taxa está restrita à obtenção da certidão. Outras coisas, na interação do indivíduo com a repartição pública, com o Estado, né? Se demandar fotocópia, reprodução de documentos, ressarcimento com o material empregado para produzir aquilo que o interessado está pedindo, aí pode, mediante taxa. Fechado? Taxa para emissão de certidões também. Isso aqui pode ser útil para procuradorias municipais, especialmente, tá? Beleza? Aí, uma porrada de conclusões aqui, porque tinham vários, teve o tema de produção geral, teve a DPF, tem um monte de coisa aqui, tá? Deixei só para o material ficar completinho. E aí vem a tese fixada. Faltou um S aqui. São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Então faltou um S aqui e uma aspas aqui. Tá bom? O resumo, são 3 linhas de resumo, né? Porque é uma para cada taxa. Corpo de bombeiros, a de verificação de equipamento de incêndio e a de certidão. Ficam os resumos aí para vocês. 4 julgados, acabou? Não, vamos para a última. Esse julgado é tranquilo. Só faltava ter um último monstro, né? Que a gente já derrubou 4 leões aqui. Julgado importante para processo penal e direito constitucional. Respira fundo, só mais um pouquinho. Questão hiper, mega, super batida, conhecida, discutida, mas que a gente vai chegar nela por outra ótica. Qual é a questão que a gente vai discutir aqui? Poder de investigação. Poder de investigação no que toca à apuração de infrações penais. A gente chega nessa discussão, poder de investigação para apuração de infrações penais, costumeiramente sob a ótica da discussão do poder de investigação do Ministério Público, né? Já vimos isso aqui várias vezes. Agora a gente vai chegar nessa mesma discussão por outro caminho, mas a discussão é a mesma. Fechado? Vamos lá. A discussão vamos generalizar. Esquece o MP, vamos generalizar. A discussão quem tem dentro do Estado brasileiro competência ou atribuição para investigar a prática de infrações penais. Será que existiria uma atribuição privativa ou exclusiva de algum segmento do Estado brasileiro nessa matéria? A gente já sabe essa discussão, né? A gente já viu essa discussão naquele primeiro caminho. A gente vai fazer outro caminho aqui agora. Veja, meus caros, quando a gente olha para o artigo 144 da Constituição Federal, a gente vê no artigo 144 da Constituição Federal que o Constituinte reconheceu a existência dessa função, desse papel, o papel de investigar infrações penais. E ele conferiu essa competência, essa atribuição, essa função de investigar
a dois órgãos de segurança pública. Polícia Federal, no âmbito da União, e Polícia Civil, no âmbito dos estados. Lembrem-se da dicção, da construção, do texto da Constituição ao fazer isso. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, faz isso para a PF, e o artigo 144, parágrafo 4º, faz isso para a Polícia Civil. Então veja, Polícia Federal, a PF tem concurso na praça, né, da PF, baita concurso. A PF, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra. Aí ela vai lá e descreve os bens jurídicos cujas infrações penais estarão sob a atribuição da PF. E o parágrafo 4º faz essa vinculação, faz a projeção desse papel, dessa função de investigar para a Polícia Civil. As polícias civis, integradas pelo delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e, olha ela aqui, a apuração de infrações penais. Ressalvado aquilo que é da PF e ressalvado as militares. Beleza? Tranquilo. Pergunta. Em algum momento da atribuição dessa função à PF ou à civil, empregou-se o adjetivo exclusivamente, privativamente, unicamente? Não. É claro que essas instituições foram desenhadas para, de modo precípuo, estruturalmente, funcionalmente, fazer isso. Apurar infrações penais. É apenas isso que a federal e a civil faz? Não, faz outras coisas. Faz a função de polícia judiciária. A PF faz um outro tanto de coisas, né? Então, a PF faz um monte de coisa, incluindo se investigar, apurar a infração penal. A civil faz algumas outras coisas, inclusive apurar a infração penal. Agora, em nenhum momento a Constituição disse que essa função, a de investigar, de apurar infrações penais, é feita de maneira exclusiva ou privativa por esses ramos do Estado, pelas polícias federal e civil. Ótimo. Aí temos o objeto dessa ADI, que é a Lei 12.830 de 2013. Uma lei que tem o seguinte objeto: dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa lei tem lá no seu artigo 2º a seguinte previsão: as funções de polícia judiciária, que a gente viu que é da PF e da Civil, não estou falando sobre isso, e a apuração de infrações penais, que é da PF e da Civil, é o nosso objeto, exercidas pelo delegado de polícia, são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Claro, né? A gente não vai delegar, mediante licitação, para uma empresa de detetives a investigação, a apuração de infrações penais. São exclusivas do Estado mesmo. Ótimo. Aí vem o parágrafo 1º, que é o objeto dessa ADI. Ao delegado de polícia, federal ou civil, na qualidade de autoridade policial, porque ele desempenha outras funções, né? Ele é autoridade, às vezes, em outros segmentos. Na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais. Ótimo. A lei conferiu algum adjetivo exclusivamente, privativamente, unicamente, para a condução de investigações penais pelo delegado? Também não. Também não. A Constituição não fez, a lei também não o fez. Tá. E por que da ADI com esse objeto? Porque ainda continuava a existir no direito brasileiro quem, por meio da Constituição ou por meio da lei, desenhavam interpretações que buscavam restringir a investigação de infrações penais apenas a delegados de polícia. Teve quem viu na Lei 12.830 de 2013 um marco legislativo que consagraria a privatividade, a exclusividade das investigações criminais para o delegado de polícia.
E aí o PGR, o Procurador-Geral da República, vendo essa interpretação rodando em torno desse dispositivo, ajuiza uma ADI, ataca esse dispositivo para declarar ele inconstitucional, suprimir ele do mundo jurídico, nulidade absoluta, nulidade ab início. Não. PGR, tecnicamente, corretamente, pediu uma declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar a interpretação desse dispositivo que atribuiria aos delegados de polícia a condução de investigações criminais de modo exclusivo. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, visando tirar essa interpretação alienígena inconstitucional desse dispositivo. Tá claro? Beleza? Ótimo. O que o Supremo deu? O que o Supremo fez? O Supremo julgou procedente a ADI, né? O Supremo ataca o elefante branco na sala, na lata. E fala, tá, peraí, mas por que estão de novo com essa conversa de exclusividade? De onde veio esse advérbio? Na Constituição não tá. Na lei não tá. Como é que tem essa interpretação aí? Não tem exclusividade para essa investigação. Não tem. Então, o Supremo vai lá e diz, conforme jurisprudência dessa corte, qual a jurisprudência? Aquela porrada de jurisprudência que existe dizendo que o MP pode investigar. Para falar que o MP pode investigar, tem que se dizer que, anteriormente, que não há exclusividade da polícia, né? Por isso que é a mesma discussão por caminhos diferentes. Então, conforme a jurisprudência dessa corte, não existe norma constitucional, não existe, que estabeleça que a investigação criminal como atividade exclusiva ou privativa da polícia. Não tem, ponto. E se não bastasse isso, nada diz que é privativo. E há normas constitucionais que expressamente dizem o contrário, que outros segmentos do Estado que não a polícia vão poder investigar. Quem? Só para ficar no texto constitucional. CPI e próprio Ministério Público, né? O próprio Ministério Público. Portanto, a gente tem que entender que no desenho da Constituição Federal, no desenho constitucional brasileiro, vários segmentos do Estado podem investigar. A instituição que nasceu, foi concebida, é estruturada e tem que ser especializada em investigar é a Polícia Federal e Civil. Ninguém quer dizer o contrário, nunca. Que melhore a estrutura da PF, que melhore a estrutura da Civil, que se dê treinamento, que se qualifique, dê servidor, especialize, dê instrumento, deixe eles fortes, preparados para investigar, para valer com maior rigor e com um trabalho que permita o MP dar prosseguimento à ação penal. Ponto. Agora, não exclusivamente. Porque diversos outros segmentos do Estado brasileiro, alguns deles, por expressa previsão constitucional, vão poder também investigar. E aí, olha só que legal, o informativo, talvez o redator do informativo cansado, né? Isso saiu na ementa e no voto, né? Ele vai e dá uma lista de exemplos, né? De outros segmentos do Estado que podem investigar. Essa lista vale a pena você ter em prova, olha lá. Dessa forma, a Polícia Civil não detém exclusivamente sobre as investigações criminais, mas tão somente sobre a condução do inquérito policial. Ninguém vai poder instaurar inquérito policial. O MP não pode, Defensoria não pode, Judiciário não pode, CPI não pode, ninguém pode. Inquérito policial, esse instrumento de investigação é exclusivo da delegacia de polícia, do delegado de polícia. Agora, outros órgãos e outras entidades, por meio de outros instrumentos, vão poder investigar. Então, o COAF pode investigar? Pode. Olha a lei dele aqui, ó. A Receita Federal pode investigar? Pode. Tem previsão legal. O Bacen pode investigar? Pode. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, pode. O Tribunal de Contas pode. O INSS pode. O próprio Judiciário, quando tiver que investigar os seus membros, pode. MP pode. CPI pode, também pode. Tá aí, pessoal. Tá aí. Tá? Então, um julgado que eu espero, né, que encerre por uma vez por todas
essa cansativa discussão constitucional sobre esse tema. E aí fica aí o restante, né? A administração pública, em geral, também tem competência para investigar infrações funcionais por meio de sindicância, processos administrativos. Assim, embora as polícias tenham o poder genérico de apurar infrações penais, tal competência não é privativa nem exclusiva, pode ser desempenhada por outros órgãos e autoridades administrativas, desde que autorizados por lei. Lembrando que alguns segmentos podem por autorização constitucional, como CPI e Ministério Público. Tá bom? Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto de interpretação do parágrafo 1º do artigo 2º que atribua privativo exclusivamente ao delegado de polícia a condução de investigação criminal. Tá bom? Declaração de constitucionalidade parcial sem redução de texto. O que é isso? O dispositivo, determinado dispositivo, ele entra de um jeito na ADI e sai exatamente igual. É sem redução de texto. Ele continua vigente, válido, não muda nada no texto. O que se faz? O que se faz é, a gente tinha lá o alcance desse dispositivo. E esse dispositivo era interpretado de um modo a alcançar uma exclusividade ou privatividade da investigação pelo delegado de polícia. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tirou do alcance desse dispositivo essa situação aqui. Tá bom? Não é uma interpretação conforme, né? A interpretação conforme é outro movimento. A gente tem um dispositivo que pode ser interpretado por diversos caminhos. E aí a gente precisa escolher a interpretação que é consentânea com a Constituição. O dispositivo é plurívoco, tem mais de um sentido. Eu olho para ele e falo, não sei onde que o legislador quis que eu chegasse, mas tem alguns caminhos aqui que se eu tomar dá inconstitucionalidade. Então eu vou fazer uma interpretação conforme para travar o sentido atribuível ao dispositivo para impedir a inconstitucionalidade. Isso é interpretação conforme. Aqui, o Supremo fez declaração de constitucionalidade parcial sem redução de texto. Não é uma banalidade que eu expliquei aqui, tá? Em 1 minuto. Mas o tempo meu acabou faz alguns minutos já. Mas eu consegui cumprir a minha missão com vocês hoje. Tranquilo, pessoal? Fechamos mais um encontro de Jurisprudência em Pauta. Eu sempre me divirto muito preparando as aulas e dando a aula para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido produtivo, que você tenha aprendido, saído melhor do que entrado, com mais conhecimento, mais reflexão jurídica, né? E espero que esse conteúdo te ajude na sua próxima prova, tá bom? Forte abraço a todos, meus amigos, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Um abração.